Você já sentiu que foi simplesmente lançado no mundo, que está aqui existindo, e agora precisa descobrir o que fazer com tudo isso? Se a resposta for sim, você não está sozinho. O filósofo Jean-Paul Sartre diria que essa é exatamente a condição humana. Para ele, nós estamos condenados a ser livres. Isso mesmo, condenados. Somos forçados a tomar decisões a todo instante, e não se engane, até a decisão de não decidir já é uma escolha. E com essa liberdade, vem uma responsabilidade imensa por quem nos tornamos e por tudo o que fazemos. Não há escapatória. É por isso, segundo Sartre, que vivemos angustiados. Muito tempo antes, Friedrich Nietzsche já havia declarado: Deus está morto. Essa ideia abriu caminho para o existencialismo, a corrente filosófica que Sartre viria a liderar. Mas calma! Em meio a essas ideias que parecem um pouco pesadas, Sartre nos oferece uma visão incrivelmente libertadora. Ele nos convida a nos enxergarmos como uma tela em branco. Ao dizer que a existência precede a essência, ele está afirmando que não existe um manual de instruções para ser humano. Não há um molde que devemos seguir. Nós somos livres para nos criar. Quando aceitamos essa liberdade radical e o fato de que não nascemos com um propósito definido, percebemos que somos o resultado das nossas escolhas. Sartre acreditava que temos um potencial quase infinito para sermos o que quisermos e que as circunstâncias da vida não nos definem. Nesse contexto, abraçar a nossa liberdade é tão importante quanto acolher o conceito do nada. O que ele queria dizer com isso? Vamos mergulhar nesse universo. Jean-Paul Sartre não foi apenas um filósofo de Torre de Marfim. Ele escreveu peças de teatro, romances e biografias. Considerado o pai do existencialismo moderno, ele se tornou uma celebridade internacional no Pesquera, uma figura proeminente e, claro, controversa. Ele chegou a recusar o Prêmio Nobel de Literatura em 1964, afirmando que sua obra, rica em ideias sobre liberdade e verdade, não deveria ser institucionalizada. Um de seus livros mais famosos, O Ser e o Nada, publicado em 1943, serviu de base para uma conferência que lotou um auditório em Paris, em 1945, chamada O Existencialismo é um Humanismo. Imagine o cenário. Paris Weekend, libertada do controle nazista, os horrores dos campos de concentração vindo à tona, e a primeira bomba atômica tinha sido lançada. A capacidade humana para a destruição estava escancarada. As questões filosóficas, especialmente as morais, deixaram de ser apenas um debate acadêmico e se tornaram urgentes. Nessa conferência histórica, Sartre se opôs firmemente ao que chamamos de essencialismo. O que é essencialismo? Basicamente, é a ideia de que temos uma essência pré-definida. Uma forma de essencialismo é a religiosa. A crença de que Deus nos criou com um plano, um caminho determinado que devemos seguir. Outro tipo que não envolve Deus é aquele que diz que nossa natureza é determinada pela biologia ou genética. Por exemplo, a ideia de que mulheres são naturalmente mais inclinadas ao cuidado e homens a atividades abstratas, definindo papéis sociais para cada um. Até mesmo a astrologia pode ser uma forma de essencialismo, sugerindo que nosso signo define nossa personalidade e nos tira a responsabilidade por nossas ações. Sartre vira essa lógica de cabeça para baixo. Para o existencialismo, o ser humano é fundamentalmente nada. E isso pode soar estranho, mas é aí que está a beleza da coisa. Porque ser nada significa ser pura potência. Significa ter uma infinidade de possibilidades à sua frente. Nós somos esse nada que, ao se projetar no mundo, ao escolher, decidir e agir, vai se construindo e criando valor. Nós não viemos para cumprir um plano. Nós damos sentido ao mundo. Desde o momento em que nascemos, somos livres. A única coisa da qual não somos livres, diz Sartre, é da nossa própria liberdade. Estamos condenados a ela. Para entender por que Sartre nos convida a acolher o nada, precisamos falar sobre a ideia de contingência. Nós somos conscientes de que poderíamos não ter existido. Nossa existência não tem uma razão fundamental. De certa forma, surgimos do nada.
E essa ideia não é só abstrata. Quando você imagina que o mundo poderia ser diferente, você também está admitindo que você mesmo poderia ser diferente. Essa capacidade de negar o que existe em favor do que poderia ser é uma manifestação do nada. Ao reconhecermos tudo o que não somos, abrimos espaço para tudo o que podemos ser. Contudo, é crucial entender que essa liberdade não é absoluta. Sartre não era ingênuo. Ele sabia que existem limitações, o que ele chamava de faticidade. Por exemplo, não escolhemos nascer, somos lançados ao mundo. Também não escolhemos ter um corpo, nossa liberdade se manifesta através dele, em situações concretas. Eu não pude escolher meu gênero de nascença, a época em que nasci, o país ou a classe social da minha família. Nasci em uma família rica ou pobre, em tempos de crise ou prosperidade. Tudo isso compõe a minha situação. Além disso, vivemos com outras pessoas. Nossas escolhas e o significado que damos às coisas são constantemente negociados com os outros. Esse mundo de sujeitos livres, que se criam a si mesmos, é, por natureza, um mundo de conflitos. E, claro, existe o fato inevitável da nossa mortalidade. Somos seres finitos. Nossa existência, com todo o seu poder de criar sentido, tem um fim. Não somos deuses, não somos imortais. Para Sartre, nossas ações são a mais pura manifestação do nada. Não somos máquinas que apenas reagem a estímulos. Nossas ações são motivadas por objetivos que escolhemos livremente. Somos livres porque não somos determinados por causas passadas, sejam elas psicológicas ou biológicas. Nossa situação nos condiciona, mas não nos determina. Eu posso não ter escolhido nascer em uma família de baixa renda, mas a minha liberdade reside no poder de decidir o significado que eu dou a essa situação. Chegar ao mundo sem um propósito predefinido pode ser incrivelmente libertador. É uma filosofia que nos liberta das narrativas de destino, mas essa liberdade total traz consigo uma angústia profunda, um peso de responsabilidade do qual tentamos fugir. Sartre diz que para escapar dessa responsabilidade, nós criamos mitos essencialistas. Quando não aceitamos que somos nós que damos valor e sentido ao mundo, vivemos de má fé. Ser autêntico é abraçar nossa liberdade radical, suportar a angústia e aceitar que somos nós que criamos nosso próprio destino. Desculpas como "a culpa é da minha criação" ou "a sociedade me obrigou" perdem a validade. Não podemos nos refugiar em determinismos. No entanto, essa ideia de liberdade radical foi questionada, e de forma brilhante, por ninguém menos que Simone de Beauvoir, a parceira intelectual e romântica de Sartre. Ela expandiu o existencialismo, dando-lhe uma nova interpretação. De Beauvoir concordava que a natureza humana é livre, mas argumentava que nem sempre é possível agir com liberdade radical. Ela disse a Sartre, em outras palavras, da sua perspectiva de homem branco, europeu e de classe média, você não percebe que muitas pessoas vivem sob uma opressão que limita drasticamente suas escolhas. Ela falou não apenas sobre a cultura patriarcal que impedia as mulheres de atingirem seu pleno potencial, mas também sobre outros grupos oprimidos como os idosos, que a sociedade muitas vezes marginaliza, impedindo-os de se realizarem plenamente. A ideia da tela em branco é fascinante, mas de Beauvoir nos lembra que fatores externos de opressão são reais e limitam o exercício dessa liberdade. O próprio Sartre reconheceu essas críticas. As ideias que ele desenvolveu em O Ser e o Nada foram aprimoradas mais tarde. Em seu livro Crítica da Razão Dialética, ele adotou uma perspectiva mais social e materialista, reconhecendo o peso das estruturas sociais. Isso mostra que até mesmo os princípios do existencialismo não são imutáveis. Eles podem e devem ser revisados. Seria muito pouco sartreano pensar o contrário. Então, o que podemos tirar de tudo isso hoje? A filosofia de Sartre tem um poder libertador tremendo, especialmente em uma época que dá tanto peso aos determinismos sociais e à ideia de que as desigualdades são intransponíveis. Ela nos desafia a não nos conformarmos com o status quo. No entanto, viver apenas projetando um futuro para dar sentido à nossa existência pode se tornar um beco sem saída. A evolução do pensamento de Sartre nos leva a outra ideia. Abraçar a liberdade com autenticidade significa reconhecer que não há uma salvação final, que a existência
não tem um fundamento último, e devemos conviver com isso, não com angústia, mas com alegria. Podemos apreciar a sorte de simplesmente existir, de ter a possibilidade de sermos. O existencialismo de Sartre nos lembra que temos muito mais controle sobre nossas vidas do que geralmente admitimos. Ele nos diz que o futuro da humanidade está em nossas próprias mãos. Ao assumirmos a responsabilidade por quem nos tornamos, percebemos que a maioria das nossas desculpas são apenas isso: desculpas. E você, como tem usado a sua liberdade? Se você gostou de explorar essas ideias, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas viagens filosóficas. Obrigado por assistir e até a próxima.